Evangelho, quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Pio X, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do homem que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Pio X, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria começar a meditação de hoje fazendo uma correção. Ontem, por descuido, citei a referência de que São Bernardo pertencia à ordem dos dominicanos, mas na verdade São Bernardo é abade da ordem cisterciense. E não só isso, como em outra ocasião já tivemos a chance de falar, como exímio pregador e grande doutor da Igreja, pelos seus escritos e pela sua vida espiritual, levou o anúncio do Evangelho a muitas pessoas, aumentando significativamente o número das vocações à ordem cisterciense. E, dentre esses, fez com que também cerca de 30 de seus familiares se convertessem para o Evangelho, ou seja, para a vida cristã, e também entrasse no caminho da consagração. Por isso, São Bernardo pode ser invocado sempre que nós estamos rezando pela conversão de nossos familiares. Então, feita essa correção, podemos hoje começar a nossa meditação. Hoje a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São Mateus, diante da memória do Papa São Pio X, grande catequista defensor da Igreja, homem de uma simplicidade enorme, que trouxe diante do mundo o coração do pontífice que se aproxima do povo na necessidade do conhecimento e do ensinamento das verdades do Evangelho. São Pio X marca a história da Igreja através do desenvolvimento de inúmeras iniciativas, e dentre elas a catequese infantil, como nós a conhecemos, ministrada para a primeira comunhão das crianças,
um primeiro grande modelo de catequese infantil aplicado nas paróquias através do modelo de perguntas e respostas, que era um modelo bem simples, mas que dava acesso ao conhecimento do catecismo por parte dos pequeninos. Além disso, também reformou a liturgia das horas, o chamado breviário, a questão associada aos temas ligados à defesa da Igreja, especialmente contra as mentalidades que procuravam usurpar o verdadeiro conhecimento de Deus no mundo. Moveu a devoção à Santíssima Virgem Maria e chamou o povo de Deus em um tempo de duras feridas, que depois iria desembocar naquilo que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Foi sempre um Papa que trouxe uma palavra de consolação e de esperança, ainda que o seu coração tenha sofrido terrivelmente por conta desse duro flagelo. Hoje, a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Mateus, e na continuação do discurso de Nosso Senhor, nos alongamos um pouco para o 22º capítulo, onde uma outra parábola sobre o reino dos céus é contada pelo Senhor. Dessa vez o reino dos céus é comparado com a história de um rei que prepara a festa de casamento de seu filho e mandou que os seus empregados chamassem os convidados, mas infelizmente nenhum dos convidados se comporta com dignidade diante desse convite e diante dessa oferta. Eles não apenas não dão ouvidos ao convite, como em muitos casos desprezam esse convite. A festa já está pronta, tudo foi preparado e conta com a presença deles. Não se trata apenas do casamento de seu filho e da felicidade daquele que prepara a festa, mas temos também aqui o fato de que a festa, ela aguarda pelos convidados, ou seja, nada, ou melhor, aquela felicidade foi pensada com a presença deles. Foi participada eles para ser uma felicidade única, no encontro celebrativo de todos esses corações, numa mesma alegria. Entretanto, os convidados, como vimos, não se dispuseram a tal. Indignado, o rei envia suas tropas para que a justiça aconteça. E ela acontece. Ainda no tempo, a justiça acontece, porque a festa precisava ser celebrada. E ainda no tempo, o rei destina o anúncio e o convite a outros, para que estejam ali. Os primeiros que não foram dignos de estar presentes não impediram o festejo, mas deixaram de nele participar e assumiram sobre si a consequência desta perda, pelo desprezo com a qual trataram o convite. E o patrão, ou o proprietário da festa, ou o rei, melhor dizendo, ele vai atrás dos outros e lança-lhes o convite, que é acolhido, e se faz cheio o salão da festa. Entretanto, ali, esse mesmo rei observa que um convidado não tem o traje de festa. E essa imagem é muito significativa. Uma parábola é a parábola do reino dos céus, ele será estendido a todos. Alguns
que são convidados, ou seja, para quem esse convite é apresentado, vão desprezar o convite. E não porque foram excluídos, mas porque se excluíram pelo desprezo que tiveram, não participarão dessa alegria. Outros que poderiam ser tidos como excluídos serão lembrados e não permanecerão abandonados. Serão convidados para a festa e com grande alegria e dignidade se apresentarão para ela. Mas pode ser que mesmo aqueles que foram convidados a participar da festa possam não ter a justa dignidade para estar nela, porque a alegria do convite, ela deveria manifestar a preparação do coração. Ao reconhecer um tão grande convite, eu não me apresento de qualquer modo, mas eu me preparo para me apresentar dignamente. A alegria que chega até nós muda o nosso coração, muda a nossa forma de agir, move o nosso íntimo de ação. E dessa forma, o nosso coração se alegra e expressa a alegria dessa comunhão. Naquele momento, o rei, ao perceber que dentre os convidados tinha alguém que não vivia e não se dispunha a tal, ordena que seja retirado do meio deles. Então, queridos irmãos e irmãs, nós que fomos alcançados pelo anúncio do Senhor e fomos convidados para a festa do Senhor, que esse convite não seja jamais rejeitado e que nós possamos preparar a nossa alma com os trajes da misericórdia, das virtudes do Senhor, o traje de dignidade de convidados de Cristo para a vida eterna, ornado pelas virtudes do alto e cheio da excelência de uma humanidade transfigurada pelo Espírito Santo, a fim de que possamos já nesta vida participar das alegrias do reino dos céus, já nesta vida termos a dignidade que nos acompanhará ao banquete celeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora rezemos a nossa oração a São Miguel Arcanjo por ocasião da Quaresma de São Miguel. Ó gloriosíssimo São Miguel, chefe príncipe dos exércitos celeste, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei, pela vossa incomparável proteção, que adiantemo-nos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por Ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo, rezando juntos: ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos
rebeldes, amor e delícia de todos os anjos juntos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosa proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.